Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje a gente conversa pela primeira vez, a gente vai fazer uma conversa remota. A gente aqui no estúdio em São Paulo e a nossa convidada, que é a Rosane Lago, fala com a gente a partir dos Países Baixos, que a gente popularmente conhece como Holanda. Rosane, tudo bem com você? Tudo bom, querido? É um prazer estar aqui. É um prazer ter você aqui com a gente também hoje. Rosane vai compartilhar com ela uma experiência impressionante, para dizer o mínimo. Ela escreveu para a gente, né, eu tenho convidado, né, nos últimos programas, pessoas que tiveram experiências a convidar para ela compartilhar com a gente. E a Rosane, muito generosamente, relatou o que ela viveu e eu pensei, óbvio que a gente precisa conversar com ela. Rosane, começa, por favor, se apresentando, né, quem é você, faz uma introdução da sua trajetória, sem dar spoilers por enquanto, e fala assim, o que te levou aqui da Paraíba para Holanda? Nossa, eu sou Rosane Lago, nascida no Brasil, em Recife, mas morava em João Pessoa, Paraíba. E no Brasil, por 30 anos, eu fui cirurgiã dentista. Aí vim aqui para a Holanda por descobrir, aos 50 anos, que ainda dava tempo de realizar meu sonho de encontrar o amor e conhecer a Europa. Hoje em dia eu sou cidadã europeia oficial e depois de uma longa busca por autoconhecimento, autoestima, e uma virada de chave, porque eu vivi 50 anos acreditando firmemente que jamais eu ia poder pisar na Europa e com uma vida conjugal muito falida, eu entendi que era algo que era a maneira que eu me via. Eu me via de forma muito negativa e eu entendi isso, que o problema não estava fora, estava dentro de mim. Então, eu resumidamente, ousei acreditar que eu tinha valor, e que ainda dava tempo, aos 50 anos, de encontrar o meu príncipe, e assim foi. Hoje em dia, para quem era impossível pisar na Europa, eu já conheço várias coisas aqui na Europa e sou cidadã europeia oficial e sou casada com meu príncipe holandês. E Sensacional. mudei de profissão. Há quase 5 anos eu sou terapeuta sistêmica, sou especialista justamente pelo meu histórico passado. Eu cuido de pessoas com problemas de relacionamento. Então, eu sou mentora de relacionamento e terapeuta sistêmica, onde a base do meu trabalho é a constelação familiar. Entendi, perfeito. Então, ó, a Rosane vai compartilhar com a gente essa experiência transformadora que ela silenciou, ela guardou em segredo por décadas e você vai entender por quê. E nesse momento eu aproveito para te convidar a se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, caso você ainda não seja inscrito, que você curta, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e familiares e qualquer pessoa, em última instância, que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo que eu digo que é um transformador de mentes, ele abre novos horizontes e pode mudar a maneira como você enxerga a vida. Se você, como a Rosane, tem uma história para compartilhar, a gente tem muito interesse em conhecer a sua história. Você pode escrever para a gente aqui no campo de comentários ou então mandar um e-mail para a gente, que é o mdd.canal@gmail.com, beleza? Então é isso, sem mais delongas. Rosane, como diz nosso amigo Carlos Mendes do canal Afinal que Somos Nós, conte tudo como aconteceu, não nos poupe de nenhum detalhe, a palavra é sua, por favor. Ok. Quando eu tinha 16 anos, Carlos, eu me lembro, eu escrevendo no papel assim, quem sou eu, por que nasci, para que nasci, mas eu percebi que essas perguntas incomodavam as pessoas, então eu abafei isso dentro de mim, até que nessa mesma idade, um belo dia, do nada, eu simplesmente numa ida ao toalete, ao banheiro, eu morava com meus pais, com minhas irmãs, sou filha mais velha, eu fui ao banheiro e, de repente, eu me vi em outro lugar, que não era a casa da minha mãe. Desculpa, porque só de falar já me emociona. Eu Fica me vi tranquilo. de repente em um lugar
no espaço, não sei, sei que eu estava num lugar novo para mim, certo? A princípio novo. E do meu lado direito aqui, eu vi que tinha um grande túnel alto, e eu conseguia ver o outro lado desse túnel. E eu vi que do outro lado do túnel era um lugar conhecido para mim. Era um lugar conhecido para mim. Eu não sei como eu sabia isso, mas eu sabia que era um lugar muito bom, muito bonito, muito agradável. Eu via que lá, a claridade lá era diferente, era um lugar muito claro, muito agradável. E eu sabia também que lá naquele lugar existiam pessoas muito queridas que eu não via já há algum tempo e que eu estava sentindo muita saudade dessas pessoas e que eu queria abraçar essas pessoas. Então, meu primeiro impulso meu primeiro pensamento foi querer ir para lá. Meu primeiro impulso foi querer atravessar esse túnel, porque eu queria ir para aquele lugar perfeito. Eu queria encontrar aquelas pessoas, mas no momento que eu tive esse impulso, eu fui como se impedida de ver que aqui em cima apareceu um vídeo, um filme, apareceu um filme aqui em cima da minha cabeça. Você falou uma espécie de um telão, algo assim. Exatamente, um telão, gente. Desculpa, porque é algo que mexe, sabe, comigo, é algo que me emociona. E eu vi um telão aqui em cima, e nesse telão eu vi desde a primeira cena do meu nascimento, e eu vi todas as cenas da minha vida até aquele momento e eu estava. Todas as cenas. O filme da minha vida passou ali. E eu estava, imagina, eu estava assim, extasiada, eu estava muito surpresa com aquilo tudo que eu estava vendo, aquele lugar que eu estava, e eu vi todas as cenas até o momento que eu tinha entrado no banheiro da casa da minha mãe. Imediatamente, após o momento que o filme passou a última cena e o telão desligou, Carlos, eu percebi à minha esquerda, o túnel continuava aqui, do meu lado direito. E à minha esquerda eu percebi 3 presenças. No meio, uma mulher, tá? Uma mulher que eu via até aqui, até a altura do busto eu a via. Ela tinha o cabelo preto, comprido até aqui, repartido no meio. E eu sabia que em cada lado dela tinham 2 pessoas. Ela estava no meio, e em cada lado dela tinham 2 seres. Só que esses 2 seres, Carlos, eles eram transparentes. Eles eram transparentes. E é como se a sensação que eu tinha e ainda tenho quando eu me lembro é que essas 3 pessoas faziam parte de como se fosse uma diretoria. É como se existisse uma hierarquia e hierarquicamente eles estavam acima de mim, entende? É como se ela fosse uma mentora minha, alguém acima de mim. Alguém que cuidava do meu desenvolvimento. É o mais próximo que eu consigo explicar a você da sensação que eu tive. E os 2 seres olhavam para mim, mas eles ficavam mudos.
apenas me observando. E aí ela falou comigo, me chamou pelo nome e ela falou assim: Rosane, você escolhe o quê? Você escolhe ficar ou você escolhe voltar? E essa foi a decisão mais difícil para mim, porque eu não queria voltar para cá. Eu queria ficar lá, porque lá era muito bom. Lá tinha gente que eu conhecia. Lá era perfeito. Eu não queria voltar, mas ela estava esperando a minha escolha. Eu tinha que escolher. E eu entendia, Carlos, que eu não podia demorar a responder. Se eu demorasse a responder, eu automaticamente ficaria lá, entende? Então, eu tinha um segundo para tomar essa decisão. E aí, eu entendi que, por mais que eu não quisesse voltar para cá, que era melhor eu voltar, porque senão eu ia perder todo o tempo que eu precisei para nascer. Eu ia ter que passar por tudo de novo, entende? E aí eu falei muito a contragosto, sendo bem sincera, muito a contragosto, eu falei, quero voltar. Quando eu falei isso, eu já acordei no vaso sanitário da casa da minha mãe novamente e muito, muito impressionada. Estava muito impressionada. Eu era uma menina de 16 anos. Só que eu não podia dizer a ninguém. Imagina, eu vim contar o ano passado, com muito medo da opinião das pessoas. Imagina eu com 16 anos. Então eu calei, sabe? Gente, desculpa, eu tô toda me tremendo aqui, minha mão tá gelada. Porque cada vez que eu penso, eu volto nesse momento. Então, eu simplesmente saí do banheiro e fui viver minha vida, e eu percebi que essas perguntas de para que nasci, por que nasci, não fazia sentido para ninguém queria saber disso, só eu que pensava. Então eu comecei a achar que eu tinha problema, eu devo ter algum problema, porque ninguém faz esses questionamentos, só eu. Então eu abafei isso dentro de mim, e a vida passou inteira. Quando foi o ano passado eu completei 60 anos, em março, e essa experiência toda, Carlos, voltou. Do jeito que eu estou lhe contando, tinha sumido, voltou tudo. Sabe? Eu vi tudo de novo. E na hora que eu lembrei disso, que voltou à minha memória, querido, eu entendi que era imperativo que eu contasse. Alguém me falou. Eu entendi que eu tinha que contar essa experiência. Tanto é que eu contei no meu outro canal, e eu contei assim, muito insegura. Ouvi umas piadinhas, né? Insegura, não contei tudo. E aí, depois que o tempo passou, que eu amadureci mais, tudo que tinha acontecido comigo, eu resolvi fazer o vídeo novamente, que foi esse que você assistiu, que eu mandei para você, porque eu me lembrei de mais coisas, entende? Eu falei, não, eu tenho um compromisso, eles querem que eu fale, eles querem que eu fale tudo. E aí foi isso que aconteceu. Não, é espantoso, é impressionante, né, em todos os níveis. Uma pergunta assim que me ocorreu muito de imediato: a percepção que você tinha naquele momento que você teve era algo assim tão real quanto a nossa realidade material? Como que como que você via as figuras ali? Como você se sentia? Tinha aquela aura de sono, de sonho, aliás? Como que você percebia e percebeu toda essa experiência?
Não, não tem nada de sonho, não. É muito real. É muito real, Carlos. É, é o contrário do que o pensamento coletivo aqui na Terra entende. Lá é real, entende? Lá é que a vida é real. É, porque lá, Carlos, lá é permanente, entende? Lá é o duradouro, lá é o certo. Aqui é algo muito passageiro. Efêmero, né? Lá é o Porto Efêmero, Seguro. efêmero, isso. Efêmero. Aqui é efêmero. É como se isso aqui fosse um grande sonho e lá que é para onde a gente vai quando a gente acorda efetivamente. Então acho que é essa a percepção. Você foi perfeito agora, exatamente. Estamos em uma simulação aqui. É isso, acho que vai muito ao encontro do que alguns convidados nossos já comentaram aqui nas nossas conversas. Que acho que essa experiência aqui na Terra é um lugar para justamente se experimentar coisas, viver, aprender. É uma escola. Então, você concorda com essa noção? Totalmente. Até eu coloquei aqui na minha lista, caso eu esquecesse, a vida, Carlos, é uma escola. A vida na Terra, a nossa vida aqui é uma escola, sabe? E eu vou lhe adiantar mais a minha percepção. Eu sei que a experiência de cada um é experiência pessoal, né? Todos nós estamos numa salinha de aula e a matéria é a mesma para todos nós, de todas as gerações. A matéria é a mesma, que é aprender a amar, sabe? É como se a nossa vida, nascimento, até do nascimento à morte, para nós que somos humanos, estamos humanos, Carlos, é algo que demora, né? Eu estou com 61, então demora a chegar a 61. Mas lá, para eles, lá, para a nossa vida lá, é a duração de um curso, entende? Uhum. É a duração de é como se você se matriculasse no curso de geografia que dura 3 anos, por exemplo, entende? A passagem do tempo ela se processaria de uma forma diferente. Essa noção, acho que, de tempo transcorrido para a gente, o que são décadas e mais décadas, lá foram alguns meses apenas, ou poucos anos. Né? Muito diferente, Carlos, é muito diferente. Porque o tempo tem a ver com a nossa percepção, entende? É a nossa convenção aqui de tempo que a humanidade organizou dessa maneira, né? Então, e a gente também sente que passa num ritmo outro, diferente. Totalmente, totalmente. Lá, as pessoas já têm um entendimento muito amplo, expandido. Aqui, o que nos atrasa, digamos, o que atrasa a nossa vida e a gente demora a completar 60, 70 anos é a nossa consciência presa a essa atmosfera aqui, entende? Mas lá é diferente. E aqui nós estamos meio que ancorados, né, aqui nesse planeta e é algo a gente vê aí por as agências espaciais lançando foguetes, mas assim, em última instância, até o momento a gente está realmente ancorado aqui, a gente está preso e acho que é uma maneira muito inteligente de nos forçar a viver essa realidade, né? Assim, não temos para onde ir, até o momento, pelo menos. Isso. Um exemplo que eu posso dar para melhor entender, eu não sei se você já viu ou seus seguidores viram aquele filme do Jim Carrey chamado Show de Truman, Show de Truman, sim, sim. onde ele pensa que aquela rotina dele, que ele acorda, vai trabalhar, beija a esposa, volta do trabalho, ele pensa que aquilo é real, entende? Até ele, no final do filme, ele perceber que aquilo tudo era uma simulação. Um aspecto até que eu queria retomar a primeira coisa, assim, quando eu comecei a ler, que a gente conversou algum tempo atrás, e aí quando você relata, né, que você foi ao banheiro, sentou-se no vaso
E aí você fala de uma EQM. E aí me deu um nó na cabeça que eu fiquei pensando, né? De todos os casos de EQM, né, que eu já li a respeito, que eu já vi depoimentos, as pessoas em geral elas passam por um evento traumático, né? Uma situação ali, ou uma cirurgia que não foi por um caminho bom e a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, ou algum episódio outro qualquer que, vamos dizer assim, a ejeta do próprio corpo, né? E no seu caso, até onde você relatou, tanto por escrito como pelo vídeo depois, eu percebi que não existe esse evento traumático. Aí eu pensei, como, né? E por que será que ela entende, ela classificou como EQM, né? Uma experiência de quase morte. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho por que você teve essa noção de uma EQM e não, por exemplo, uma experiência fora do corpo, né? Uma projeção astral de uma super lucidez, né? E intensidade. Não, não foi simplesmente uma projeção fora do corpo. Eu já tive essas experiências de projeção, não. Não foi, não. Foi Sabe bem por que diferente, quase então. morte? Eu nomeei quase morte, Carlos, porque por pouquíssimos milésimos de segundo eu não morri realmente. Verdade. E te foi dada a possibilidade de escolher ficar lá, que pra gente aqui, pra quem ficou aqui, significaria a sua morte, né? Exatamente. Por milésimos de segundo, eu não fiquei lá com o banheiro fechado e até minha família perceber cadê Rosane, e terem que arrombar a porta, entende? E me encontrarem morta. Porque eu relutei em voltar. Eu demorei a responder, até eu entender que eu não podia mais demorar a responder. E nesses milésimos de segundo, como você explicou, né, que teria sido um desperdício todo o investimento dessa sua vinda para cá, e, né, desde você, da sua mãe engravidar, você nascer, e passa toda a sua infância e adolescência até aquele momento. Então você teve, vamos dizer, com perdão do trocadilho, mas a presença de espírito de notar que teria sido em vão essa acabar, né, terminar com essa vida tão jovem ainda. Então você percebeu que havia algo mais a se fazer. É, eu tive a percepção e a certeza de que eu tinha que encarnar, porque eu tinha que corrigir algo que eu não sabia na época, eu tinha que isso era imperativo. Eu entendi que havia uma preparação para todos nós antes de nascermos, uma preparação, uma decisão, tipo um planejamento, eu entendi isso. E eu, se ficasse lá, eu teria perdido isso, entende? Isso tudo naqueles instantes, rapidíssimo, em frações de segundo, você percebeu, foi um conhecimento, uma noção que te veio naqueles instantes tão rapidamente. Sim. E por fim, a terceira sensação e certeza que eu tive foi de que eu tinha um propósito a cumprir aqui. Por mais que eu não quisesse nascer, porque eu sabia que ia ser difícil minha vida, era melhor eu aproveitar que eu já estava encarnada, já tinha nascido, entende? Era menos custoso você retomar então essa vivência, já que já estava em andamento, você entendeu que era o mais inteligente a se fazer, então foi isso. Foi tipo assim, eu quero ficar. Se for depender da minha vontade, eu quero ficar. Porém, eu preciso voltar para cumprir um propósito eterno. É melhor que eu volte. Então, se é melhor que eu volte, eu não vou recomeçar. Eu vou seguir a partir daqui. Entende? Fazia mais sentido, estava no final da adolescência já, uma mulher formada já praticamente, então era mais inteligente seguir com essa vida. Anteriormente a isso, em algum momento você
Você se lembra de que teve interesse por esses assuntos, assim, mais transcendentais, por esse aspecto de espiritualidade? Como que era a sua relação com essa temática, esse universo? Carlos, eu tinha eu tinha o hábito de ficar olhando para o céu. Isso aí eu lembro bem. Eu tinha o hábito de ficar olhando muito para o céu. Eu amava os livros de ficção científica que falavam de naves, de extraterrestres, e eu tinha curiosidade pelo mundo espiritual. Eu tinha sensibilidade de sentir presenças. Só que eu sentia muito medo, entende? A minha mãe, ela ia para centro espírita, só que eu, eu fazia parte de uma família de classe média, que é como se esse lado meu fosse tolhido, porque era mal visto pela sociedade, entende? Então, ninguém podia saber que existia uma busca pelo o lado espiritual, porque isso era mal visto. Então, tipo, eu segui com a vida sem dar mais atenção a isso, mas agora eu me lembro que eu sempre gostei muito de ler, porque eu aprendi com o papai. Então, eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo, eu lia dos livros do Paulo Coelho, até mais ou menos quando eu entrei na faculdade de odontologia. E depois, tudo isso me foi tolhido, interrompido, porque alguém da família falou que era pecado eu ler e estudar sobre o espiritismo, seria muito pecado. Então, eu não podia mais fazer isso. E aí eu parei. Eu acreditei nisso, entende? Uhum. Foi E, isso. e quando a experiência efetivamente aconteceu, você ali com 16, 17 anos, aconteceu, é, pelo que me pareceu até agora, você não tinha tido nenhum episódio, nenhum evento mais assim, mais intenso, mais ostensivo, que te comprovasse, enfim, de alguma maneira, que aquilo que você tinha interesse, né, e até buscou estudar um pouco, aquilo meio que existia realmente. Então, assim, fala um pouquinho a respeito disso. Carlos, eu tinha essa certeza, porque eu me Ah, já lembro tinha. Uhum. que era muito difícil para mim, quando criança, até adolescente, eu dormir no meu quarto. Eu tinha episódios de muito medo de sentir presenças no meu quarto. Então, eu tinha muito, muito medo, porque eu tinha certeza que tinha gente no quarto, entende? Você não estava Às sozinha. vezes, ou eu ficava debaixo do lençol, morrendo de calor, com medo de descobrir, ou então eu enfrentava o medo e corria para o quarto, para a cama da minha mãe. Mas, assim, foi a minha infância e até a adolescência, esse foi uma... Era tão normal que eu achava que era normal. Esse medo que eu sentia de uma presença do meu lado na hora de dormir. Pronto, é o que eu posso te explicar. E depois da experiência, como que ficou esse seu medo, essa sua relação com o invisível? Não, aí do que eu me lembro, Carlos, eu comecei a ler muito e a buscar. Agora, esse medo permaneceu, esse medo continuou. Só que, como eu fui mais ou menos convencida a esquecer tudo que era sobre o universo invisível, e o certo era eu entender, porque eu fui para a igreja evangélica, e na igreja evangélica eu adotei o pensamento de que aquilo tudo era errado e que era tudo demônio. Isso Qualquer antes ou ser... depois da experiência? Hã? Isso foi antes ou depois da experiência? Depois, muito Depois? depois. E você não contou pra ninguém? Não. Quando eu digo assim a você que eu não queria ter nascido, é porque o relacionamento
familiar era muito difícil, entende? Era muito difícil o relacionamento na família. Eu me trancava no banheiro, agora eu lembrei, eu me trancava no banheiro, com essa idade, até os 16, para chorar. Por que no banheiro? Porque eu pensava assim, ninguém pode ver que eu chorei. E aí eu me trancava no banheiro, abria o chuveiro para as pessoas da casa pensarem que eu estava tomando banho, mas eu não estava tomando banho, eu estava chorando. Então, jamais eu ia ter coragem de contar algo tão diferente, entende? E isso nos leva, de certa forma, a uma percepção, a algo que você foi ter um tempo depois, de por que que essa experiência vai acontecer justo num momento assim, num lugar tão esdrúxulo, para dizer o mínimo. Isso, exatamente. Depois que eu escrevi, mandei um e-mail para você, mandei um e-mail para Carlos Mendes também. E para mim, né? Eu escrevi mais para mim, que eu tenho até que corrigir algumas coisas. Depois que eu escrevi o e-mail, agora já, esse ano, que eu terminei de escrever tudo da minha experiência de EQM, eu sentei aqui no sofá e eu perguntei para mim, eu pensei, por que que eu fui ter essa experiência justamente no banheiro? Na mesma hora, Carlos, na mesma hora, eu vi a voz dizendo, porque era lá no banheiro que você chorava. Isso é muito comovente, né? Assim, como eu falei, por um lado soa esdrúxulo a ideia, né? As pessoas têm em ambiente hospitalar, em qualquer outro lugar, mas não no banheiro, né? Assim, e ao mesmo tempo a resposta veio, né, como um chacoalhão, né? Porque era lá que você sofria, que você descarregava. Era lá que eu chorava. Então, então me deixou, mais uma vez me provou, Carlos, que nós não estamos sozinhos, que a gente é acompanhado de perto, entende? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, não é. Existe alguém olhando. Porque na hora que eu me perguntei por que no banheiro, na hora veio a resposta, porque era lá que você chorava. Pá, né? Era lá, no lugar da casa, que eu não me escondia de ninguém, entende? Que eu extravasava a minha tristeza. A resposta veio. Então, nós temos alguém olhando por nós. E isso é muito bom. Como sendo um amparador, um copiloto, alguém que tá. Ele não se manifesta, na maioria dos casos, pelo menos, mas é uma noção importante que a gente tenha, né? O que eu entendo é que, como eu falei no começo, ele quer se manifestar, sabe, Carlos? Nós é que não damos lugar, porque a gente vive no automático, a gente vive usando apenas o racional. Mas ele quer se manifestar, porque se é alguém que cuida de nós, ele quer manter uma comunicação, só que nós não damos atenção a essa comunicação, entende? Alguns chamam de intuição, outros chamam de voz de Deus. Cada um, dependendo da sua crença, da sua consciência, vai chamar de uma forma diferente. Mas essa comunicação existe. Nós é que precisamos abrir a oportunidade para ouvirmos mais. E você já chegou à conclusão de como se faz isso? Sim. Por favor. Às vezes é um impulso, como eu senti o impulso de contar no vídeo, no momento que eu fiz 60 anos, às vezes é assistindo um filme, às vezes é um pensamento que você pensa que é você, mas não é você. Já me perguntaram assim, Ru, como é essa voz? Eu falei, é algo que você pensa que é um pensamento, mas não é. Então, eu sugiro a meditação, eu sugiro, Carlos, porque para a gente ouvir a voz de alguém, a gente precisa se calar, concorda? É o aquietamento.
é o que é aquietar-se, aquietar-se, praticar o silêncio. Hoje eu vivo assim. É um estado neutro dentro da gente, é um estado de neutralidade, onde os pensamentos vão vir, lógico, vão vir, mas a gente deixa eles passarem, entende? E a gente fica praticando o agora para ouvir a voz. E como foi para você passar por uma experiência tão intensa, resolver, por tudo que você já explicou, guardar tudo para si e viver aí esses mais de 40 anos com esse segredo, entre aspas, vamos dizer assim. Eu entendo que você concluiu a faculdade, né, de odontologia, teve a sua profissão. Como que foi viver mais de 4 décadas tendo experimentado tudo isso e como foi a sua transformação ao longo dessa jornada, até as vésperas desse momento dos 50 anos, né? Queria que você fizesse desenvolvesse um pouco a partir dessa idade, quando muita coisa mudou na sua vida, e após isso, 10 anos depois, que você resolve aí falar para todo mundo ouvir. Primeira pergunta sua, como foi viver exercendo a odontologia e viver ignorando aquela experiência, foi muito ruim, Carlos, porque, como eu lhe disse, eu abafei dentro de mim, eu escondi até para mim mesma tudo aquilo. Então, eu fui viver de acordo com o que eu achava que tinha que fazer, e, resumindo, eu fui viver de acordo com o que eu achava que os outros queriam que eu vivesse, entende? Então, o meu chamado, o meu propósito, Carlos, desde a minha criação, era trabalhar com as emoções das pessoas. Só que eu fui ser dentista, fui trabalhar com coisa dura, como o esmalte dentário, como a dor de dente, dentro de uma sala toda, o dia inteiro trancada, entendeu? Então, eu realmente ignorei meu chamado. Até eu chegar aqui na Holanda e dar vazão à minha alma e começar a olhar para dentro de mim, que começou com meus 50 anos, ainda em João Pessoa. Até aquele momento era uma insatisfação profunda. Era estado depressivo, era tristeza, aquela tristeza me acompanhou a vida inteira, sabe? Era uma busca, uma necessidade de querer fazer o que é certo. Vou fazer o que é certo, vou agradar o outro, vou agradar o outro. Quem sabe assim eu acerto, até que o fazer 50 anos, quando eu vi que o aniversário de 50 anos estava chegando, eu tive um susto. Eu falei, meu Deus, os 50 anos estão chegando, a velhice está chegando. O que foi que eu fiz da minha vida? Hoje em dia, Carlos, eu entendo que foi como se essa espiritualidade estivesse de novo agindo no meu coração, trazendo aquela angústia, dizendo assim, opa, alô, Rosane, o tempo passou. Então, a proximidade do meu aniversário de 50 anos trouxe uma angústia, com a sensação assim, de urgência. Eu tenho que fazer algo ainda. 50 anos se passaram, mas eu preciso fazer algo ainda. E foi quando eu chegava em casa, meu filho já morava com a minha nora, eu chegava em casa do trabalho, era a pior hora do dia para mim, que eu sentia muita solidão. Aí eu comecei a usar o silêncio do meu apartamento para olhar para dentro de mim, sabe? E conversar comigo e ver o que é que eu queria mudar na minha vida, o que eu ainda queria realizar. E aí foi aí o que eu mais queria realizar antes de morrer. Se fosse o último dia da minha vida, o que eu queria ainda viver? Naquela época, 12 anos atrás, era viver um amor, era encontrar o meu príncipe. Olha que eu já vinha de 2 divórcios. Eu era falida em todas as áreas.
mesmo sendo dentista, enfim, né, que no Brasil existe essa ilusão de que dentista é rico, mas eu me sentia muito falida e eu entendi que eu tinha que olhar para dentro de mim. Eu tinha que fazer uma viagem para dentro de mim. E foi isso que eu fiz, eu me permiti priorizar aquilo que eu sentia, que eu tinha abafado por tantos anos. E foi assim que eu conheci meu marido holandês, né? A partir do momento que eu cheguei aqui na Holanda, Carlos, como aqui eu tenho muito silêncio, muita tranquilidade, eu não tinha que me preocupar com as contas para pagar, porque o meu marido, ele trabalha, né? Então o básico ele me dá. Eu entendi que eu estava recebendo da espiritualidade sossego, tranquilidade para prestar atenção nas coisas da minha alma, no meu propósito, o que eu vim fazer aqui. E eu podia parar de viver me preocupando com o que os outros queriam que eu fizesse, entende? Então, eu larguei a odontologia. Como que foi esse me trazia muita processo? Tristeza a profissão de odontologia, apesar de ser uma linda profissão. Não foi para isso que eu nasci. Então, eu ousei entrar numa busca insana do porquê que eu nasci, que foi a pergunta lá dos meus 16 anos, que me levou a essa experiência da EQM, sabe? E aí eu comecei aqui, eu chegava aqui na janela e olhava para as árvores, e foi justo quando eu comecei essa busca insana, eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com quem aqui nesse país? E comecei a estudar encontrei no YouTube alguém falando sobre constelação familiar, sobre inconsciente da família, e fui buscar respostas para todos os problemas de família que eu tive, sabe? Todas as dores que a família me trouxe. Antes da gente entrar nesse aspecto, Rosane, só antes da gente entrar, me fala um pouquinho só como que foi essa transição, né? Em que momento que você, eu não sei como que aconteceu o encontro, né, seu com o seu príncipe holandês. Fala um pouquinho disso, né? Se não for invadir a sua privacidade, mas como que foi esse encontro e em quanto tempo aconteceu essa mudança de você deixar o Brasil, ir para a Holanda? Fala um pouquinho disso, que eu acho que, assim como eu fiquei curioso em entender isso e perceber isso, como que foi esse desligamento do Brasil, da odontologia e essa migração aí para um novo mundo, uma nova história no velho continente? Bom, não é invasão, tem vídeo no meu canal contando, e isso é parte do meu propósito de vida, Carlos. Quando eu completei 50 anos, que eu falei para você que os 50 anos me assustaram, porque foi tipo a verdade assim na minha cara, assim, pá, Zani, sua vida está escorrendo. Hello! Oi? Hello! Tá passando o tempo. Hello! Até quando você vai enrolar, sabe? Vai fugir de quem você é? E aí, Carlos, eu vinha, né? Como eu falei, me sentia falida. 2 divórcios, porque que na realidade onde eu vivia era uma vergonha. Eu me sentia marginalizada por ter 2 divórcios. Era um julgamento da sociedade, né? Apesar de eu ter querido a vida inteira fazer tudo certo. Eu queria ter acertado, mas eu era falida, entende? Aí os 50 anos chegaram com esse soco assim de realidade, e foi quando eu mesma me terapeutizei, antes de fazer os cursos, eu mesma me terapeutizei. Então eu perguntei para mim, se for o último dia da sua vida hoje, você ia morrer feliz, sim ou não? A resposta foi não. E o que é que mais falta para você? Aí eu falei, falta eu viver um amor que eu me sinto amada. E aí, Carlos, eu já vivia há 10 anos, eu já vivia nos sites de relacionamento, no tempo no tempo de MSN, no tempo de Orkut, no tempo que eu não falava inglês. Eu só tinha o inglês do colégio. Eu aprendi a falar inglês conversando nos sites de relacionamento, porque eu aprendi que eu tinha que levar a sério o meu sonho. E fica de dica para quem estiver me ouvindo, gente, o seu sonho é importante, não importa qual seja, sabe?
Só que, como eu tinha autoestima baixíssima, eu só atraía homens que mentiam, casado, enfim. Mas eu continuei firme na busca pelo príncipe. Isso era uma ideia fixa. Eu vou encontrar o meu príncipe. E aí, com 50 anos, né, que foi o divisor de águas, o medo da velhice, eu falei, Rosane, o problema não está nos homens que você casou, o problema está em você. Você é negativa, você não vê o seu próprio valor. Carlos, foi uma ficha tão importante que eu virei, uma chave tão importante, que quando eu ousei reconhecer que eu tinha algum valor, eu atraí outro tipo de homem nos sites de relacionamento, que foi o meu marido e outro candidato, né, holandês também, muito educados, outro nível, sabe, de conversa. E aí, meu querido, para resumir, eu já estava muito cansada, Carlos, de chorar, de me sentir sozinha, de buscar, sabe, de me sentir valorizada. Estava cansada de passar vergonha, porque cada vez que eu me divorciava, que eu chorava, que eu me frustrava, eu sofria. Em vez de eu ter acolhimento da família, eu tinha era acusação, tipo, tá vendo? Você, enfim. Então era muita dor. Aí eu falei, não, eu tenho que resolver isso. E aí eu falei, peraí, já que agora eu tenho 50 anos, não tenho muito tempo mais de vida, eu tenho que escolher certo. Eu falei, eu vou olhar para mim, vou me priorizar. O que é que eu gosto mais de fazer? Eu gosto de conversar, eu gosto de estudar. Eu vou, e era impossível. Detalhe, eu vivi 50 anos convicta de que jamais eu poderia pisar na Europa. Jamais eu poderia. Isso já era certo para mim, até que eu falei, peraí, quem está dizendo para mim que é impossível pisar na Europa sou eu. Então agora eu quero alguém que seja da Europa, nórdica, não latina. Não quero nenhum latino mais na minha vida. Deus me livre de brasileiro. Deus me livre de brasileiro, de espanhol, de português. Deus me livre. Eu quero um europeu da Europa Central para cima. Chega de sofrer. E voltei para os sites, e foi quando eu chamei o meu marido, falei, comecei a conversar com ele, e com esse outro holandês também, e dentro de mim, eu havia ativado o botão da autoestima, coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu falei, como eu percebi, porque com 10 anos de site você adquire um know-how, né? Eu falei, o primeiro que comprar a passagem para me conhecer, esse vai ser meu marido. Pronto, porque os dois preenchiam os requisitos que eu tinha dentro de mim para escolher alguém. Porque, Carlos, sim, no meio disso eu tive uma briga com Deus, porque eu tinha sido evangélica. Eu tive uma briga com Jesus, porque eu fiquei muito cansada, Carlos, sabe, de sofrer por conta de relacionamento conjugal. E aí, um dia, eu peguei um papel assim, tinha um caderno na mesa, aí eu desenhei um círculo e uma linha na horizontal. E aí, esse círculo era o planeta Terra. E a linha na horizontal era um mapa mundi da França para baixo. Eu estava tão sofrida, sabe? Tão doída. Essa ferida amorosa era tão grande dentro de mim que eu tive que desenhar para Jesus. Peguei uma briga com Jesus, olhei para o teto do meu apartamento e falei assim, qual é a parte da minha oração que você não está entendendo? Você não é Deus? Precisa ser Deus para entender o que eu estou lhe pedindo? Eu estou lhe pedindo algo muito simples. Eu estou lhe pedindo um amigo para envelhecer comigo. É isso que eu estou lhe pedindo. Qual é o seu problema de entender? Aí mostrei o desenho para ele. Eu falei, olha, esse círculo aqui é o planeta Terra. E essa linha aqui é da França para baixo. Eu falei, não mande para mim nenhum latino. Nenhum latino. Eu não quero chileno, nem brasileiro, nem português. Eu quero dessa linha para cima. E chorei muito nesse dia. E aí eu voltei para o site, foi aonde eu conheci meu marido.
E ele diz, né, que eu fiz tudo. Ele falou, você me chamou no site. E ele não sabia que era site de relacionamento. Ele estava nesse site porque ele pensou que era site de jogo. Ele não queria mais se relacionar com ninguém. Ele já havia pendurado a chuteira dele, só que tem uma frase do Einstein, Carlos, que diz assim, que a nossa vontade tem mais força do que um motor de propulsão, uma coisa assim. Então, meu querido, tudo que eu vivo aqui na Holanda, meu casamento aqui na Holanda, esse homem maravilhoso, sabe, leal, estável, que vive para mim, ele vive para me fazer feliz, Carlos. Tudo isso eu visualizei quando eu estava naquele meu apartamentinho lá da Paraíba, entendeu? Eu liguei o botão da autoestima e da permissão para isso. Agora, vale salientar, querido, que eu sabia que eu ia enfrentar uma oposição gigantesca, porque eu sabia que eu ia ouvir coisas horríveis, porque eu não tinha mais 20 anos, eu tinha 50 anos, entende? Só que eu combinei comigo que eu ia viver o que eu achava que merecia viver ainda no fim da minha história, entendeu? E foi quando ele comprou a passagem. Ai, Jesus, é muito lindo isso. Aliás, ele mandou o dinheiro da passagem. A burocracia aqui na Holanda é enorme e a gente é obrigada a fazer 3 provas em holandês em São Paulo, no consulado, primeira etapa, depois quando chega aqui tem que fazer mais provas, enfim. Então, eu fui fazer essas provas antes dele ir me conhecer. Uau. Fiz as 3 provas em São Paulo, tirei 3,10. E quando ele chegou, que eu não sabia se ele ia, eu não sabia se era mais um mentiroso, né, que estava me enganando. Fui esperá-lo em Natal, no aeroporto de Natal, sozinha. Tomei 2 ansiolíticos, de tão nervosa que eu fiquei. E foi engraçado, porque quando eu vi no vidro lá do aeroporto de Natal, eu olhei e falei, gente, aquilo é a Una. Aí, quando ele chegou, que eu vi, pronto, chegou, não estava mentindo, realmente ele veio. Veio mesmo. E a gente entrou no táxi para vir para João Pessoa, Carlos. Eu apaguei com o efeito do ansiolítico. Eu caí no sono, querido. Imagina, ele nunca havia saído da Europa, nunca, não falava uma palavra de português, até hoje ele não fala. E a mulher que ele foi conhecer, dormindo, roncando do lado dele. Mas foi linda a nossa história, ele já foi com as alianças, ele fez o noivado, pediu minha mão a meus pais, sabe? A burocracia é gigantesca, realmente. E foi assim que eu cheguei e mudei para cá, e eu vejo o propósito da espiritualidade na minha vida do dia que eu mudei para a Holanda até hoje. Espetacular, e com certeza é um roteiro de cinema. Tá ouvindo aí, né, Marcelo? Vamos produzir esse filme aí. Netflix. Que legal, acho que tão impactante, tão impressionante quanto a experiência em si, né? E acho que me pareceu assim que houve um desbloqueio quando você se posicionou, então, de não seguir mais com a vida que você vinha vivendo. Perfeito, você explicou tudo. O desbloqueio aconteceu quando eu me posicionei. Perfeito. Então, Carlos, eu sempre digo assim, hoje em dia, para as minhas clientes, principalmente mulher, né? As mulheres que estão no lugar emocional que eu estava há 12 anos atrás, eu digo assim, gente, 2 chaves, por isso que eu criei 2 canais, sabe, Carlos? Para ajudar as pessoas, ensinar as pessoas sobre autoestima, sobre família, enfim. Então, 2 chaves mudaram a minha vida. Primeiro foi ousar me amar. Foi uma grande ousadia. Que você não se permitia, né? Me permitir, porque eu vim de padrões familiares muito negativos. Eu não podia aparecer, eu não podia brilhar, eu não podia mostrar talento, eu não podia
sabe? Não podia. E a segunda chave foi a constelação familiar, porque respondeu muitas perguntas de muita coisa que aconteceu comigo e me trazia culpa, sabe? E eu entendi que não era culpa minha. Eu queria que meu marido descesse, ele está lá em cima, eu queria que ele descesse para mostrar ele a você. Ah, eu gostaria muito que ele aparecesse. Se você me der um tempinho mais tarde, eu chamo ele. Claro, claro, claro. No final, então, ó, fiquem até o final que vocês vão ver o príncipe holandês da Rosane. Rosane, antes da gente entrar nesse aspecto da constelação familiar, que acho que seria interessante você falar, que eu tenho pouquíssima noção do que é, qual é a proposta. Mas eu queria, antes que a gente entrasse nisso, que você explicasse um pouco outros fenômenos que você viveu também após essa experiência dos 16, 17 anos da EQM. Que você me falou que várias outras situações você chegou a passar também, né? Então, ao longo dessas 4 décadas, vamos dizer. Então, uma experiência que eu lembrei agora foi quando eu fui morar no Rio de Janeiro 2 vezes, justamente para fugir da família. Da situação na casa dos meus pais. Eu fui para o Rio de Janeiro exercer odontologia, mas um dia eu estava lá, Carlos, e eu preciso dizer a você assim, que eu não tenho resposta para tudo não, tá? Eu só vou contar as experiências. Então, tipo, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, com meu consultório, com meu filhinho, já era divorciada, estava com meu filhinho, Rubinho estava acho que com 5 anos, e eu em casa com ele, e numa tristeza, numa angústia profunda, sabe? E eu era da igreja evangélica, mas aquela tristeza me perseguia. Aí um dia eu falei, gente, eu tenho que encontrar uma resposta para essa busca, essa tristeza que eu sinto. O que é que eu tenho que fazer, sabe? E aí eu falei, já sei, né? Vou fazer um jejum de 21 dias. Um jejum igual de Daniel, da Bíblia. Aí, Carlos, eu vou ver se pelo menos no 21º dia Deus fala comigo, quem sabe, né? Eu pensando. E aí, Carlos, aproveitei que foi meu filho, meu ex-marido levou meu filho para passar as férias lá, uma semana, e eu falei, estou sozinha em casa, ótimo. Aí foi meu primeiro dia do jejum. Eu falei, não vou ver televisão para ficar orando. E eu tinha um monte de roupa para passar, peguei, montei a tábua de passar, e quando eu botei a primeira roupa que eu fiz assim no ferro, Carlos, eu ouvi assim, claramente, aquela voz de novo falando assim, volte para sua terra e para a casa dos seus pais. Uau. Carlos, a voz poderia ter parado a frase no volte para sua terra, que eu tinha entendido que era voltar para João Pessoa, mas não. Foi ir para a casa dos seus pais, que era o último lugar, o único lugar na terra que eu não queria voltar, entende? Se a voz tivesse dito assim, vá para a África passar fome, vá para a guerra... Vá para a guerra do Irã, minha filha. Eu tinha ido assim feliz, entende? Para você entender quão difícil para mim era voltar para lá. E aí eu chorei, pronto. Eu chorei muito, briguei com Deus, briguei com Jesus. Eu falei, como é que o Senhor fala isso para mim? Você já sabe a minha história. Como é que eu não vou voltar? E chorei. Resumindo, eu entendi, peguei consultório. Carlos, a convicção era tão grande que eu estava começando a dar certo no meu consultório, na Tijuca, na principal da Tijuca. Tinha clientes me indicando meu trabalho como dentista já, sabe? Mas eu entendi que eu tinha que
Desisti de tudo, fechar o consultório, e foi dificílimo para mim. Tinha uma sabedoria, mas era que você não seria feliz se não largasse isso, né? Não obedecesse, sabe? E aí eu fui totalmente, imagina, recomeçar uma profissão de dentista do zero, já naquela idade, e eu fui, simplesmente, e foi exatamente como eu sabia que seria. Dificílimo, até que nesse tempo eu tive outra experiência, que eu estava na sala da casa da minha mãe, depois que eu voltei, né? Procurando emprego em todas as clínicas dentárias de João Pessoa. Eu um dia me sentei no sofá da sala dela. A casa da minha mãe é bem grande, ela ainda mora lá. É bem grande a casa dela, então... E estava todo mundo assim, ou no quintal, ou nos quartos. E eu senti, Carlos, que a minha pressão baixou, sabe? Eu fiquei muito fraca, de repente, para falar. Me senti assim, prostrada. E a voz falou assim comigo, chame sua família aqui, reúna sua família. Você precisa falar com eles para se voltarem para o Cristo. Para o Cristo. E aí, Carlos, conhecendo a minha família, querido, eu comecei a brigar de novo com a voz. Na minha mente, eu sabia que era a voz de Deus. Falei, mas eu não vou falar. Na minha mente, comecei a brigar. Eu falei, não vou falar. Eles vão dizer que eu sou louca, não vai adiantar eu falar nada, não vou falar. E ficou essa briga aqui dentro, até que eu entendi que eu tinha que falar. Minha reputação, problema, né? E aí eu falei, como é que eu vou ter energia para gritar se está todo mundo nos quartos? Aí esperei minha irmã passar, ela passou, ela falou, o que foi, Rosane? Ela disse que eu estava pálida nessa hora, e eu falei, chama todo mundo aqui. Jesus. E aí minha mãe vem, que foi, meu pai, que foi? E aí eu falei, olha, imagina, Carlos, se coloca na situação. Eu falei, olha, Deus falou comigo. Aí entreolharam, né? Lógico. Ele falou o quê? Eu falei que a gente precisa se voltar para o Cristo. Jesus, o Cristo. E que tem muito pecado aqui nessa casa. Carlos, minha mãe se levantou, irada, e falou, que pecado? Aqui não tem pecado nenhum. E foi-se embora para a cozinha. E papai veio, me pegou de um lado, minha irmã do outro, me levaram para o quarto. Falou, minha filha, vamos descansar, você precisa descansar. Exatamente como eu tinha, óbvio, né? E aí, Carlos, eu tava tão tomada ainda, sabe? Que antes de papai me botar na cama, eu falei, painho, as coisas de Deus são loucura pra gente. Ele, minha filha, mas durma. Descanse. Maravilhoso. E anos depois, Carlos, anos depois, minhas irmãs me contaram que nesse dia minha mãe chamou elas duas no quarto e falou, olha, não falem mais com a irmã de vocês, que a irmã de vocês está louca. Então, essa foi uma. Outra experiência foi quando eu engravidei do meu filho, que Carlos, eu vou contar isso a você, querido, com todo cuidado agora. Não para falar mal de ninguém da minha família, não, tá? Eu vou contar isso para você para que você entenda o contexto, certo? Eu estava na casa da minha mãe, porque a gravidez... Então, eu era casada com o pai do meu filho, mas ele não podia tomar conta de mim porque eu estava numa gravidez de alto risco e a médica falou que eu não podia levantar da cama para nada.
para nada, eu não podia ter surpresa, eu não podia ter raiva, eu não podia ter nenhuma contrariedade. E aí ele achou melhor me levar para casa da minha mãe, que foi uma ideia errada, mas enfim, assim que foi. Então eu lembro que eu estava lá e quando minhas irmãs iam para a escola, elas eram novinhas e papai ia para a rua, eu tinha entrado na igreja evangélica e a minha mãe vinha me bater. Entende? Porque não tinha ninguém em casa, então ninguém ia ver. E ninguém ia acreditar em mim depois, se eu contasse, quando eles chegassem. Então, ela batia e quando eu ia para a médica na consulta mensal, a médica ficava horrorizada e falava assim, Rosane, porque a médica me via toda roxa. Eu numa gravidez de alto risco, entende? E a médica queria denunciar minha mãe à polícia, eu pedia, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não. Mas a médica queria, e aí, então esse era o contexto. Aí um dia eu estava deitada nessa cama, onde eu ficava, e eu tive... Quando você está cochilando, nem está dormindo, nem está acordado, você está meio assim, eu me vi do lado de fora da casa de mamãe, na outra esquina, eu me vi lá. Eu vi Livret como o marido. Não, começa, alsjeblieft. Come here, please. Eu falo holandês e inglês. Alsjeblieft. Ik wil je voorstellen. This is Una de Wert. Hi, Una. Hello from Brazil. Baby, he wants to know you. He wants to see you because I talk about our history. Oh my God. What was your impression about Rosane and how meeting her changed your life? It changed my life a lot. Positive. Positively. And she's an angel. She's an angel. Ela é um anjo. A Brazilian angel. Brazilian. That's so cool, so nice. I never did expect this. It's amazing. How meeting her changed your life? In which ways? I did promise myself never to have a girlfriend again. Never marry. And then there was this angel. And I said to her, I only want to be friends. Yes, he said to me, I only want to be friends. I don't want to have a relationship. Oh, wow. And she said, okay, I'm gonna find my prince. And 1 month, 2 months later, we started to chat. And she did change my mind. And I decided to fly to her to meet her, to surprise her. Did you know Brazil already? No. I never went by plane before. And then suddenly I thought, what can happen? She's so beautiful, so nice, so kind. And I decided to go to Brazil to meet her. She was what you were needing. Yeah, she did change my life completely. Do you think she has some kind of healing power for your heart? Oh, she did heal my soul a lot. That's so That's cool. why I love her so much. We get very happy knowing your story and sharing your story with our audience in Brazil and abroad too. Thank you very much for your special appearance. Yeah. Thank you, Livret. Thank you very much. Thank you. Have a good weekend. Bye bye. Bye bye. Thank you. Não, ele realmente é muito doce.
Ele é fofo, muito que fofo. Que legal, Rosane. Que vocês se encontraram, né? Que foi possível aí após essa mudança de chave, então. Foi. Sim. Sim. Quer que eu volte para a experiência? Sim, a que você vinha contando. Então a médica queria denunciar a sua mãe e você não queria E aí eu me vi, Carlos, eu estava no quarto onde eu dormia e eu me vi na rua. Eu me vi na outra esquina da casa da minha mãe, em pé, e eu vi que do meu lado tinha um ser muito alto, lindo, sabe? Muito lindo. E ele era... Eu não vi o rosto dele, porque ele era muito alto. E eu também olhei para baixo, o vestido dele, que era verde. Um verde que eu nunca tinha visto aqui na Terra, um verde lindo. E eu olhava para a barra do vestido, por quê? Porque eu percebi que na barra do vestido dele tinha uns bordados. E aí eu me abaixei, peguei o vestido na mão e olhei para o bordado e eu falei assim, nessa visão, nessa experiência, eu falei assim, gente, a linha é de ouro. Eu falei, a linha é de ouro, sabe? Como assim? É de ouro. E aí ele falava comigo e ele falou que estava ali para me proteger. E ele me ajudou a atravessar a rua, que foi simbólico para mim, né? Tipo, me ajudou a atravessar esse momento. Ele atravessou a rua comigo e ele se colocou entre eu e o lugar que passa os carros, ou seja, me protegendo. E foi conversando comigo, Carlos, até o portão da casa da minha mãe. Não lembro o que ele falou, então, mas ele era lindo e era muito bom a sensação. E eu queria mostrar ele a alguém, entende? Assim, eu queria que alguém visse. Vocês estão vendo também? Eu queria que alguém visse o que eu estava vendo, sabe? E aí ele veio até mim. Aí eu falei assim, vamos entrar comigo? Aí ele falou, não, aí, nesse lugar, eu não posso entrar. Mas eu cuido de você. Aí eu olhei para o terraço para ver se minha irmã ou minha mãe aparecia para eu mostrar, entende? Só que quando eu virei o rosto, ele não estava mais. Você falou que ele era lindo. Isso é uma percepção assim do ponto de vista esteticamente lindo, ou ele era lindo porque você sentia uma energia muito positiva? Fala um pouco mais do que você conseguiu ver dele. Não. O ponto de vista do lindo, querido, é a energia espiritual. Tá. O lindo, quando eu digo lindo, eu me refiro ao amor puro. Eu me refiro à pureza de coração, a me ver, a me sentir vista, a me sentir aceita por alguém sem nenhum interesse em mim. E alguém com uma energia muito pura. Cuidando de você. Cuidando de mim. Ele falou que cuidava de mim. Foi essa experiência assim, super linda. Aquele momento dificílimo que eu estava vivendo. Outra vez foi... Como que ele era? Só para terminar essa parte. De altura, você falou da roupa verde. Você viu algo de fisionomia ou você não viu o rosto? Como que foi? Não. Eu não vi a fisionomia dele. É como se não me fosse permitido ver a fisionomia dele então. Mas de resto você viu tudo? A figura física, que altura tinha mais ou menos? Como que você enxerga? Ele tinha algum brilho, não tinha brilho? Desculpa, mais ou menos uns 3 metros. Ah, era bem alto, tá? Ele é bem alto. E hoje em dia, Carlos, porque eu tive que aprender a meditar, lógico, né? Uhum. Tive que aprender a meditar para exercer para me curar das ansiedades, das feridas de outrora, para exercer minha profissão, enfim. Eu sinto a mesma energia, sabe como eu estou sentindo agora, quando eu estou falando dele? Outra vez foi quando eu estava no consultório, que eu cheguei a montar um consultório em João Pessoa. Aliás, alguns consultórios em João Pessoa não era o que eu queria,
né? Mas eu montei, e uma vez eu também estava assim numa tristeza, e eu me lembro que eu estava orando, eu ajoelhei na cadeira do dentista, me ajoelhei para orar, e quando eu me levantei, eu vi um homem, só que dessa vez ele não estava de verde, ele estava de branco. E ele parecia muito com o arquétipo que a gente tem de Jesus. Eu vi esse homem de branco, de camisola branca, vestido branco, até o chão, assim, braço cruzado, esperando que eu o visse. Não era nada de assombração, era algo amoroso, certo? Tá. Mas, assim, muito rápido, muito rápido. O que mais? Eu queria que você falasse um pouco ainda, né, sobre o seu trabalho aí da constelação familiar, da terapia, né, enfim, do trabalho que você faz com as pessoas e uma mensagem final. Então, assim, só para a gente administrar o tempo dentro do que você tem de disponibilidade, o que você gostaria de fazer agora? Bom, o que você quer primeiro? São duas perguntas, né? Sim, pela ordem, então, fala um pouquinho do seu trabalho, então, né, de terapia, de constelação familiar, como que isso, o que é efetivamente, como que isso entrou na sua vida e de que maneira você ajuda as pessoas com essas técnicas. Carlos, resumindo, o objetivo da constelação familiar é promover o amor ao nosso redor. A visão sistêmica, né? Porque a constelação familiar é uma ferramenta de uma visão, de uma filosofia. Assim como existe a visão espírita, a visão católica, a visão evangélica. A visão sistêmica, como o nome diz, entende que nós não somos seres isolados. Então, digamos que aqui na Holanda tem cheio de brasileiro. O brasileiro veio para cá para fugir da família. Não adianta. Por quê? Porque aonde nós formos, a família vai junto. Porque nós não somos seres isolados. Nós, na verdade, somos a ponta de uma flecha. Estou eu aqui, atrás de mim tem papai e mamãe, os 4 avós, os 8 bisavós, para trás, até os primeiros casais da nossa linhagem. Da mesma forma que a genética explica que herdamos a cor da pele, se é magro, se é gordo, talento para cantar ou não, a epigenética explica que o nosso DNA traz também, além das características físicas, traz a história deles. Dos ancestrais, então. E a história deles interfere na nossa história. E a gente pensa que foi a gente que escolheu a pessoa para casar, foi a gente que escolheu profissão, e não. Tá? Feridas não curadas lá atrás interferem. Então, fazemos parte de um grande sistema familiar. Essa é uma visão que eu considero assim, uma tecnologia de ponta espiritual, entende? Então, hoje em dia, então, assim, tira aquela coisa assim, ok, fulano, meu ex-marido, por exemplo, né? A queixa das mulheres falar mal do ex-marido. Só que esse marido que você fala mal dele, foi você que traiu. Porque somos energia, entende, Carlos? Então, nossa energia chega antes. Esse DNA, ele é um compilado de crenças, valores, comportamentos que nós temos. E como bem disse o Freud, a gente não conhece a gente. E não teria como a gente se lembrar da história deles. É impossível, a gente não os conheceu. E essa influência é tão forte, Carlos, que não faz diferença se você foi adotado. Porque somos metade pai, metade mãe. E o pai, que por sua vez também já é metade os ancestrais. Então, digamos que uma obesidade mórbida ou um vício, caminhos que são contrários à vida, onde você ouve assim, fulano é de uma família tão boa,
eles são religiosos, têm dinheiro, mas o filho foi para as drogas. Na verdade, Carlos, a alma, a gente, por fora, a gente olha para cá, mas internamente nossa alma olha para alguém, entende? Então, o vício, a obesidade, ela está olhando para alguém do sistema familiar que está sofrendo, aliás, que sofreu ou então que foi excluído. Então, a lei do pertencimento é a lei primeira da constelação, que diz assim, que todos têm o direito de pertencer. Então, no meu exemplo, e o que não é curado lá atrás será repetido por gerações até que alguém diga sim, eu vou investigar essa dor à luz da visão sistêmica. Para quê? Para incluir essa pessoa. Tipo, eu fiz uma tatuagem aqui porque primeira vez que eu constelei, porque eu tenho um filho, vou ser avó agora, a qualquer momento serei avó, né? Que legal. Mas antes do meu filho nascer, eu perdi 2 bebês. Só que a vida toda eu sempre falei assim, tenho um filho. A primeira pessoa que me atendeu, uma psicóloga que é consteladora, ela falou, Ruhu, você está entendendo que você está excluindo 2 filhos? Eu falei, não. Aí ela me explicou, ela falou, são 3 filhos, você é mãe de 3. Carlos, pense numa coisa assim que me caiu a ficha, fez sentido, sabe? Então, a exclusão, ela traz problemas de relacionamento, de escassez, daquela mulher que chega para mim e faz assim, eu tenho 2 pós e vivo fazendo empréstimo, por exemplo. O sintoma, Carlos, ele não é o problema. O sintoma, o problema que a pessoa traz não é o problema, é um sinal. Uma lanterna dizendo assim, olha, é o primeiro nó do novelo, entende? Tem algo a ser resolvido aqui. É algo a ser visto. Tipo assim, quando alguém chega para um constelador, não chega por acaso. Primeira coisa. Não chega por acaso. E ele traz uma dor dele, uma frustração, uma falência, etc. Só que ele também está a serviço do seu próprio sistema. Tem alguém na sua memória inconsciente esperando ser incluído. Então, tipo assim, digamos que você está aí, você está preocupado que você marcou com não sei quem, e a pessoa não chega. Você marcou 4 horas, deu 4h30, 5 horas, a pessoa não chega. E você começa a xingar essa pessoa. Se você tivesse, na constelação, a gente tira o olhar da pessoa e a gente é como se a gente subisse uma montanha e a gente visse lá de cima tudo o panorama lá embaixo e a gente visse que a pessoa não chegou porque está num engarrafamento. Aconteceu um acidente, ela está presa. Então, eu acho isso muito parecido com o amor de Deus. Por quê? Porque todos são vistos. Todos são vistos, todos são incluídos, entende, Carlos? E a gente entende que não existe coincidência. Por que a Rosane de 12 anos atrás, só atraía homens que não queriam assumi-la? Que atraíam, não queriam assumir compromisso, que queriam que ela sustentasse a casa. Por quê? Porque ela não se via com valor. Então, a nossa energia, ela chega antes. E é claro que envolve psicanálise, é claro que a gente tem que olhar para a nossa criança, as emoções da criança, mas basicamente é isso. Fez algum sentido o que eu falei? Não fez, e só pela profundidade, por tudo que pode se desdobrar a partir daí, a gente vê que renderia uma conversa só sobre isso, né? Que a gente pode planejar mais para frente, a gente faz. Quiser. Que legal. Quando você quiser, as tuas ordens.
Ó, a Rosane vai falar agora, daqui a pouquinho, uma mensagem final, fazer um balanço dessa história, dessa trajetória toda que ela contou pra gente e vou pedir que ela, né, nos traga uma mensagem pro encerramento. Antes disso, eu queria mais uma vez sugerir que você se inscreva no canal Mistérios do Desconhecido, caso você ainda não seja inscrito, que você curta, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e familiares. Diz aqui embaixo também de que cidade no Brasil ou no mundo você assiste a gente. A Rosane nos acompanha aí desde a Holanda, Países Baixos, né? Que legal que a gente tem também essa presença aí com brasileiros que moram por todo o planeta, e a gente quer cada vez mais contar com a sua participação. Então essa é uma conversa que inaugura esse segmento da gente ouvir relatos de pessoas que têm algo para contar e não apenas aquelas pessoas mais conhecidas nas suas áreas de estudo, né? A Rosane tem essa história impressionante de algo que ela sufocou, né, guardou dentro de si por tantos anos, tantas décadas, e não teve jeito, né, Rosane? Foi o seu posicionamento que provocou aí uma mudança, uma transformação de vida. E a gente, com o Mistério do Desconhecido, a gente também entende que é uma missão nossa e estamos aí retomando justamente porque entendemos que é da maior importância não só para esse público que já nos acompanha, quanto para nós mesmos, Marcelo e eu, a Suzana, né, também que participa sempre muito ativamente. Então a gente traz aí esse conteúdo, essa mensagem para você. Então não custa nada se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, parentes e familiares. Dado o recado, peço agora que você, Rosane, traz uma mensagem para a gente, né, fazendo um bem bolado, arredondando tudo isso que você compartilhou muito generosamente com a gente, né, expôs aí a sua intimidade, que acho que é a maneira que fica mais patente, né, a genuinidade, a autenticidade, né, dessa experiência, e queria ouvir aí quais seriam as suas considerações finais para quem, em especial, está passando aí por alguma situação que não está feliz, está diante de um impasse na vida. O que você tem a dizer para essas pessoas? Ok, resumindo tudo, Carlos, a maior religião é o amor. A maior terapia é o amor. A questão toda é que as pessoas não aprenderam o que é o amor. O amor, ele só funciona quando primeiro a gente se ama. Jesus falou assim, ame seu próximo como a ti mesmo. E as pessoas só vão até o meio da frase. A minha vida mudou completamente. Eu não acreditava que podia vir na Europa. Hoje em dia eu sou cidadã europeia oficial. Conheço a Europa. Minha Coca-Cola na dispensa da Alemanha. A maquiagem aqui da Bélgica, o sabonete também, entende? Então, tipo assim, coisas corriqueiras que um dia foram completamente impossíveis para mim, porque eu não me amava e eu vivia na igreja. Eu vivia na religiosidade. Sabe, Carlos? Então, priorize-se. A espiritualidade de Deus, como quer que você chame, não importa a sua história, como ela chegou para você. Não importa como você nasceu, em que família você nasceu. Uma coisa é certa. Primeiro, Deus não erra, o universo não erra o endereço. Nascemos na família que nascemos porque tínhamos que nascer lá. Ponto. Tá certo. Segundo, nascemos para superar essas dores. E só seremos curados quando nos sentirmos merecedores de recebermos a cura. A vontade de Deus para nós não é que seja da religião A, B, C, D. Não. A vontade da espiritualidade é o seguinte, aqui tem uma ponte, aqui está você recém-nascido, a ponte, e aqui você voltando para casa. Para voltar para casa, a vontade perfeita do Criador é que voltemos sem essas dores com as quais chegamos à Terra. É isso. Para finalizar, dá para dizer que o amor cura? Sim, lógico. O amor cura. O amor próprio cura. Primeiro você tem que se amar. Depois você ama o resto do povo todinho.
Entendeu, querido? Entendi. Não, ó, quero te agradecer a generosidade, o seu tempo e a sua paciência em aguardar tantas semanas até que a gente conseguisse, enfim, nos prepararmos tecnicamente para fazer essa gravação, como eu já falei, né? Não tínhamos feito nenhuma vez. Você é a pioneira, você estreia esse nosso formato, né, de conversas remotas online. E muito obrigado aí pela sua presença, a sua generosidade e a sua participação. Vamos marcar, então, mais para frente a gente faz uma outra conversa sobre a constelação familiar. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu perguntei aquela frase justamente por causa disso. Coloca aqui embaixo no campo de comentários: o amor cura. Beleza? Obrigado pela sua audiência, sua paciência e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, Carlos. Muito bom. Foi ótimo, Rosane. Maravilhoso. Obrigado de verdade pela sua generosidade, né? Assim, abrir questões familiares, inclusive, né? Assim, mas eu entendi perfeitamente. Você precisava explicar, né, o que as situações. E você também está servindo. Lógico que você está servindo e você sabe disso, né? Entendemos que sim, cada vez mais.